Bom, continuando então a falar de cabos de aço, né? A parte 6 aí do capítulo 17 do Stigler, né? Que trata de elementos flexíveis, né? Nas nossas videoaulas. Bom, então agora a gente vai começar, a gente falou da nomenclatura de cabos de aço, né? Sobre como que é a montagem do cabo de aço, né? A configuração dele. E agora a gente vai falar das equações, né, e a forma de como determinar os carregamentos, né, que o cabo de aço suporta, né. Então a primeira equação importante para a gente é a equação que vai dar a tração no cabo, né, que o livro chama de corda de fio, né, como já foi falado anteriormente, que é o Ft, tá? Então essa aqui é a força de tração, né, causada pela carga e a aceleração que o cabo vai estar sofrendo, né. Então, nesse parâmetro eu tenho esse W maiúsculo, significa o peso na extremidade da corda, né, do cabo. Basicamente ali tudo que estiver acoplado na extremidade do cabo, né, que estiver suportando, né, a carcaça, a carga, tudo que estiver acoplado a ele, vai ser dado em Newton, né? E ele está dividido por M, e esse M vai ser o número de cordas, né, suportando a carga. Eventualmente eu posso ter somente um cabo, né, mas eu posso ter mais de um cabo, né, por isso que ele faz essa divisão. E eu somo com essa outra parcela aqui, ó, que eu tenho novamente a letra W, só que agora um W minúsculo, né? Esse W minúsculo significa o peso por metro do cabo, né? Ou da corda de fio. E aí é um parâmetro dado, né, pelo catálogo, né, ou pelas tabelas que nós já vimos no livro, ou pelo catálogo do fabricante, né, que vai ser dado em Newton por metro. E eu tenho que pegar isso e multiplicar pelo comprimento suspenso, né, da corda, né. Lembrando mais uma vez aí, né, que quando ele fala corda de fio, ele quer dizer o cabo de aço, tá? É a tradução que o livro do Shigley foi usada, né, para o livro do Shigley, então só para vocês não se confundirem. Por que é importante essa segunda parcela aqui? Ó? Em muitas aplicações do uso de cabo de aço, quando você tem um comprimento muito longo do cabo de aço, essa parcela começa a ficar muito significativa, tá? Por exemplo, elevadores de muito longo alcance, né? Esses edifícios muito altos que nós temos hoje em dia, né? Ou é muito usado também para elevadores de mina, né? As gaiolas de mina, né? Para poder explorar o subsolo. Às vezes você tem elevadores ali com 1 quilômetro, né, de profundidade. E aí, para você analisar, por exemplo, a tensão que o cabo, né, a tração que o cabo vai estar sofrendo, você tem que olhar não só o peso, né, que está sendo acoplado lá na extremidade do cabo, né, que seria o peso, por exemplo, do elevador, da gaiola com as pessoas dentro, né, mas teria também, nesse caso, por exemplo, esse peso desses 1.000 metros aí de cabo, né, que vai estar entre, né, a parte lá mais profunda e a parte superior, né, do elevador. Então, é fundamental levar em consideração essas duas coisas, né? Para não ficar superdimensionado subdimensionado, né? A sua força de tração, né? E aí eu vou multiplicar esse termo por isso daqui seria 1 mais a aceleração máxima, né? Ou desaceleração máxima que o cabo vai experimentar durante a sua operação, dividido pela força da gravidade, né? Isso porque isso leva em consideração os esforços dinâmicos, né? Quando eu tenho ali, né, o cabo, a carga que ele está suportando, no caso no elevador, por exemplo, quando ele está acelerando, quando ele está desacelerando, isso vai gerar um aumento nessa tração, né? Então esse termo aqui serve exatamente para isso, né? Então essa é a equação para calcular a carga de tração no cabo, né? Além dela, nós temos também essa equação que vai me permitir determinar a carga equivalente de flexão, tá? Que ele usa esse termo aí, FB. Para calcular a carga equivalente de flexão, isso obviamente que nós já tínhamos comentado, né? O cabo ele vai sofrer flexão quando ele passa, por exemplo, numa roldana, né? Então ele sofre essa flexão. Então eu tenho que determinar para saber essa carga equivalente, para saber se ele vai suportar, né? Então, para calcular, eu vou pegar o módulo de elasticidade, né, o chamado módulo de Young, que é o parâmetro que está tabelado, né? Nós vimos na videoaula anterior que eu posso pegar o valor desse módulo
ou na tabela 17.24, ou você encontraria ele também na 17.27, porém nela não está convertido, né, para Pascal, ainda está no sistema americano, foi um erro, né, dos autores que fizeram a conversão de todas as unidades. Então, não usem a tabela 17.27 para obter esse valor, usem apenas a 17.24, que lá está correto, né? O DW, que a gente já viu, que é o diâmetro dos fios, né? Então, aqui, ó, coloquei no cantinho aqui aquela coluna, né, que fala do DW. Então, para o cabo de aço, por exemplo, 6 por 19, que é o do meio aqui, ó, o DW vai ser 0,067 vezes o diâmetro do cabo de aço, né? O AM é a área de metal, né? A área metálica ali do cabo, né? Que é dado em metro quadrado. Você vai poder encontrar ele em uma dessas duas tabelas, né? A equação para poder calcular. E esse D maiúsculo que está aqui no denominador, ele vai representar o diâmetro da roldana. E aí tome mais um cuidado, porque no livro, né? Isso aqui eu retirei do livro do Schigle. Tem um equívoco, né? Ele colocou D minúsculo, só que a gente está usando D minúsculo para o diâmetro da roldana, o diâmetro do cabo, e não da roldana, né? Então aqui na verdade deveria ser um D maiúsculo, né? Na nomenclatura aqui na hora de definir cada parâmetro da equação, né? Então nessa equação D maiúsculo significa o diâmetro da roldana, roldana no qual o cabo de aço vai ser enrolado, né? Ou tambor de cabrestante, né? Também chamado de sarrilho, que é onde vai enrolar o cabo de aço, tá? Então, aqui a gente já tem, como a gente discutir sobre a nomenclatura, né? Vocês têm 3 diâmetros aqui nas equações. O D maiúsculo é o diâmetro da roldana, o D minúsculo o diâmetro do cabo de aço e o D índice W o diâmetro do fio que compõe o cabo de aço, tá? Então, cuidado para não confundir. Coloquem no formulário de vocês aí para não confundir esses 3 parâmetros, tá? Outra equação importante é a equação de resistência à fadiga, né, por tração, que ele chama de FF. Para calcular essa equação, eu vou pegar esses parâmetros. O primeiro parâmetro é esse termo aqui dentro do parênteses, que é o P sobre SU, que é o que significa esse P sobre SU? É a vida especificada, tá? Como que eu vou obter isso daqui? A figura 17.21 te permite avaliar o que seria essa vida especificada caso um problema que você estiver resolvendo não te passar qual que é essa vida especificada, né? Se não foi um dado de entrada do problema. Então é importante saber que essa representação aqui, ó, P sobre SU dentro do parêntese, é o que significa vida especificada, tá? Então é bastante cuidado, vocês não podem tirar isso daqui do parêntese não e, por exemplo, querer cortar esse SU com SU, não tem nada a ver, tá? O SU do lado de fora significa resistência à tração última dos fios, tá? Que é também um parâmetro tabelado dos cabos de aço, né? Que é dado em Pascal, tá? O que está dentro desse parênteses, então, é a vida especificada que eu vou multiplicar por essa resistência e também multiplico pelo... Aí aqui está certo, né? Dzão, D maiúsculo é o diâmetro da roldana e o D minúsculo o diâmetro do cabo de aço, né? Ou da corda de fio aí, como a gente já tinha comentado, tá? E aí, eu consigo ver aqui na figura 17.21, né? Que a gente tinha comentado, como que eu determino esse P sobre SU. Então, por exemplo, aqui ele está me dando no eixo horizontal o número de flexões, né, o número de ciclos que o cabo vai sofrer até falhar em milhões de ciclos, tá? Quando a gente estuda fadiga, né, para quem já estudou fadiga, a gente sabe que geralmente considera-se, né, quando um elemento consegue suportar 1 milhão de ciclos reversos, né, sem sofrer uma falha, considera que ele teria uma vida infinita, né? Ou seja, se até numa determinada carga alternada, se ele aguentou 1 milhão de ciclos, é porque ele não vai falhar mais, né? Isso é uma definição bem grosseira aí, que lá na parte de fadiga a gente estuda isso muito mais aprofundado. Então esse gráfico que vai tratar sobre isso, sobre essa vida especificada, ele mostra exatamente um comportamento semelhante a isso, né? Eu posso ver aqui, ó, aumentando a quantidade de ciclos, o 0,1 aqui seria 100 mil ciclos, né? O que acontece? A vida vai diminuindo, né? Só que chega no ponto que ele tende a se transformar numa reta
e na hora que chega lá em 1 milhão de ciclos, ele está praticamente uma reta, né? Porque a vida não cai mais, né? Seria a chamada vida infinita, né? Então, como é que eu usaria essa figura? Então, vamos supor que eu estou dimensionando um cabo 6 por 19 para que eu quero que ele tenha vida infinita. Então, eu não quero que ele falhe ao longo da vida para a carga alternada que ele vai suportar. Então, eu vou pegar aqui no finalzinho, né, nessa curva que representa o 6 por 19, traço uma linha horizontal, onde ele bater aqui no grafo, no eixo vertical, esse valor vai significar 1000 vezes P sobre SU. Então, vamos supor que aqui, ó, arredondando, está dando 1,5, né? Então, na verdade, se eu dividir por 1000, vai ser 0,0015, né? Não, eu não preciso de uma vida infinita. Uma vida de, por exemplo, 200 mil ciclos já é suficiente. Eu pego 200 mil, na hora que bater na curva do 6 por 19, que acho que é essa daqui, né? Vai me mostrar que eu tenho ali aproximadamente 0,27 mais ou menos, né? Aliás, desculpa, é 2,7. Então, o P sobre SU vai ser 2,7 dividido por 1000, porque o valor que está aqui significa 1000 vezes P sobre SU, tá? E aí você joga na sua equação para poder fazer o cálculo, tá, daquela carga lá de fadiga, ok? Então, dessa forma que eu faço essa estimativa, tá, do P sobre SU, caso isso não seja dado pelo enunciado. E aí ele mostra, né, ali, para alguns tipos de material, né, o aço aramado, né, e o aço melhorado, que é o cabo de aço monitor, a resistência à tração última dos fios, tá? Ela vai variar ali, né, entre essas faixas aqui, ó, para esses 3 tipos de materiais, tá? Então, se você estiver fazendo um problema que ele não passa o valor, você pode pegar no livro e usar esse valor, né? E aí ele fala sobre o fator de segurança para cabo de aço, que é uma coisa importante, tá? Depois a gente vai discutir isso até um pouco mais detalhado. Ele tem 2 equações. Primeiro, para o fator de segurança estático, né? Que ele seria calculado pegando o FU. O que seria o FU? Esse SU aqui, ó, significa a resistência, né? A tração última dos fios, né? Que seria determinado lá no ensaio de tração. Então, para determinar o FU, né, ele vai ser baseado nessa tensão, né? Então, a tensão é força sobre área. Se você tem a área do cabo, já definiu qual que é o cabo que você vai usar, o diâmetro dele, você tem essas informações, você calcula quanto é que vale o FU, né, a força, né? Então, pressão é força sobre área, você calcula quanto que é essa força. O FB e o FT são as 2 equações que a gente acabou de ver como calcula, né? Tem a tração de flexão e a força de tração, né? Ele comenta, né? Seja prudente ao comparar fatores de segurança estáticos, né? Uma vez que o NS é algumas vezes definido como o FU sobre FT, né? Se desconsidera a flexão quando o cabo de aço só está sendo submetido à tração, por exemplo, né? E aí tem o fator de segurança também, a fadiga, né? Quando ele não está sofrendo flexão, que aí o NF, que é o fator de segurança fadiga, vai ser o FF, né? Que é a carga lá de resistência à fadiga, menos o FB, dividido pelo FT. Então eu tenho essas 2 equações de fator de segurança, né? Que eu posso aplicar para poder avaliar o cabo de aço, né? Esse gráfico está mostrando aí o que seria a relação, né, entre a vida, né, relativa de serviço e a razão Dzão sobre Dzinho, né? Então, ou seja, o D maiúsculo é o diâmetro da rodana, o D minúsculo é o diâmetro do cabo. Então, ou seja, quanto mais eu reduzo o valor, né, dessa razão, né, o que vai acontecer? A vida relativa também vai diminuir, né? Porque quanto menor for essa relação, mais flexão o cabo vai estar sofrendo. Então, menor vai ser a vida relativa que ele vai ter. Se eu aumento essa relação, então o cabo vai passar suavemente, sem se deformar muito. Então, eu tenho uma vida maior, né? A tabela 17.25 ela é bem interessante, que ela fala sobre fatores de segurança para cabos de aço, né? E aí a gente pode até lembrar aquela tabelinha que a gente viu na videoaula anterior, que mostrou a carga, né, que alguns diâmetros de cabo suportam, e a gente citou como exemplo o cabo de aço de 1/4 de polegada, né, de 6 milímetros de diâmetro, que ele pode aguentar ali até 2.500 quilos aproximadamente, né, 2,5 toneladas.
Mas lembrando que eu tenho que usar os fatores de segurança, né, que são especificados por norma para poder ser utilizado em projetos, né? Então, alguns exemplos aqui, né, de cabos para teleféricos, de içamento, de reboque, eu posso ver o que seria o valor do fator de segurança, ele é bem alto, né? Pegar, por exemplo, elevadores, vamos comparar dois tipos de elevadores, o elevador de carga e o elevador de passageiro. E eu posso ver, vamos pegar na maior velocidade que eu tenho aqui, ó, próximo de 7 metros por segundo. Para um elevador de carga, né, e em relação ao elevador de passageiro, eu posso ver que o fator de segurança para o elevador de passageiro é relativamente maior do que para um elevador de carga, né? Obviamente porque no caso de elevador de passageiro eu ainda tenho um risco de vida, né? No elevador de carga, né, geralmente se acontecer alguma ruptura do cabo, você vai perder o que está lá dentro, mas não, né, geralmente em raras situações você vai ter alguém se machucando com isso, né? No elevador de passageiros você tem risco de vida, então o fator de segurança tem que ser maior. E aqui eu posso ver, né? Eu estou falando de fatores de segurança que estão beirando a casa de 10 a 12 vezes, né? Então, ou seja, se o cabo de aço ele aguenta 2,5 toneladas, se eu estou usando o fator de segurança de 10 vezes, eu vou permitir que ele suporte somente 250 quilos, né? 1/10 daquilo, né? Então, o fator de segurança para cabo de aço geralmente são valores bem significativos, né? Por segurança, né? Obviamente. E aí, para a gente poder aplicar essas equações, o probleminha, o exemplo 17.6 do livro, ele passa aqui, ó, dado um cabo de aço monitor, 6/19, ele passou quanto que vale a tensão última dele, ele pede, desenvolva as expressões para tração no cabo, né, que seria o FT, a tração de fadiga, o FF, e a tração equivalente de flexão, FB, então ele pediu para calcular as três equações das trações, das forças, né? E também o fator de segurança fadiga NF para um cabo com 162 metros de comprimento, de um içador de gaiola, né, de mina, onde ele vai estar suportando uma carga de 8.900 newtons lá na extremidade. Essa é a carga na extremidade do cabo. Mas eu tenho que somar também o peso do cabo, né? A aceleração máxima que ele vai sofrer é 0,6 metros por segundo ao quadrado, como mostrado na figura. A rodana que está enrolando o cabo tem 1,8 metros, né, de diâmetro. E ele pede, utilizando as expressões envolvidas, porque aqui a princípio ele pede para você desenvolver as equações em função do diâmetro do cabo, então por enquanto você não vai definir o diâmetro do cabo, deixa em função do diâmetro. E também em função da quantidade de cabos, tá? O principal é para avaliar como que o diâmetro do cabo afeta o fator de segurança, tá? E aí ele pede, usando essas equações, examinar a variação do fator de segurança para vários diâmetros e números de cabos, né? Que você deixa essas equações em função desses parâmetros. Você vai observar que o fator de segurança não cresce linearmente, né? E vai chegar num ponto onde, se você começar a aumentar demais o diâmetro do cabo, o peso do cabo, né? Ou seja, se eu pegar 162 metros do cabo com um diâmetro muito grosso, o peso dele vai ser muito maior do que esse 8.900 newtons. Então o fator de segurança ele começa a decair. Então existe um diâmetro ali ideal, né, onde eu vou ter o maior fator de segurança, tá? Então é isso que vocês vão avaliar aí para resolver esse exercício, tá? Uma observação aqui, ó, mais um probleminha no livro do Stigler, na figura do problema, que é essa daqui, na hora de pegar a equação para calcular o W, né, que é o peso ali do cabo, ele pegou, ainda está no sistema americano. Então desconsiderem esse parâmetro aqui, ó, e olha na nossa tabelinha lá e pega o valor correto lá em Newton, né, para você poder calcular, ok? Então vamos lá, tentem fazer esse exercício. Qualquer dúvida a gente pode discutir na nossa aula síncrona, ok? Bom, e concluindo então a nossa teoria então sobre cabos de aço, né? Eu incluí no material alguns slides que é um pouquinho além do que está no livro, né? Essa parte não está sendo falada lá. É quando a gente usa, né, um cabo para poder ter algum tipo junto com roldanas, né? Para poder ter algum tipo de vantagem mecânica, tá? E aqui tem algumas configurações. A primeira vai ser a talha exponencial. O que é a talha exponencial?
Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, só para vocês entenderem melhor, uma carga, né? Vamos supor que eu quero erguer uma carga de 1 tonelada, 1000 quilos. Se eu te entregar várias roldanas e um cabo de aço bem comprido, você consegue levantar puxando com a mão essa carga de 1 tonelada? Né? Se você for um bom engenheiro e souber fazer essa associação de polias, você consegue levantar essa 1 tonelada com a mão. Né? Por quê? O que acontece? Você vai precisar de uma quantidade bem grande de polias, né, para poder fazer isso. Porque olha só, se você pegar uma polia e fixar ela, né, por exemplo, num ponto aqui, ó, no solo, né, no teto, por exemplo, e passar o cabo de aço nessa polia, nessa roldana e prender na carga, a força que eu vou ter que fazer para levantar essa carga é exatamente igual ao valor da carga, né? Mas se eu fizer uma associação de polia fixa com polias móveis, né? Ou seja, aqui eu tenho uma polia fixa e aí eu coloquei, aliás, nessa polia fixa, em vez de passar o cabo e ligar diretamente na minha carga, eu vou passar esse cabo para uma roldana móvel e depois fixar na estrutura. E aí depois eu pego um outro pedaço de cabo e prendo na carga. Na hora que eu for fazer essa força aqui, ó, a carga que está sendo suportada vai ser dividida, metade para cada lado do cabo, né? Então a estrutura vai estar pegando metade da carga. Então se eu tiver 1000 quilos para levantar aqui, 500 quilos vai estar sendo suportado por esse apoio e os outros 500 vai vir para cá para eu poder fazer força aqui e puxar, né? Bom, dividiu pela metade, né? A força que eu estou fazendo é metade do que eu precisaria de fazer, né? Do total. Mas 500 quilos ainda é muita coisa para fazer na mão, né? E se eu começar a fazer uma associação com mais polias, olha o que acontece. Se eu fizer 2 polias móveis nessa montagem, aqui vai dividir por 2, então vem 500 para cá, 500 para cá. Na hora que eu prendi aqui, vai dividir por 2 de novo, então vem 250 para cá, 250 para cá. Né? Então, ou seja, é a carga dividida por 4. Se eu colocar 3 polias móveis, vai ser a carga dividida por 8. Né? Aqui eu já estou falando de uma carga de 125 quilos. Né? Se eu botar mais uma polia, vai cair para metade, 62 quilos, né? Ainda vai estar um pouco pesado, mas se você botar mais uma, cai para 30 quilos. Aí você consegue mole levantar isso na mão, né? É uma característica interessante da talha exponencial, né? Então, ou seja, a força que você tem que fazer, ela é calculada por essa equação. Vai ser a carga dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis que eu tenho, né? Obviamente que eu tenho, para ter essa vantagem mecânica na força, eu vou ter que estar perdendo por algum lado, né? Então, o que eu vou estar perdendo aqui? Ó? Pensem um pouquinho. Se for o caso, parem o vídeo para vocês imaginarem o que está acontecendo para eu poder ter essa vantagem mecânica. A perda que eu vou ter vai ser na amplitude do deslocamento, né? Aqui nesse caso aqui, ó, se eu precisar de levantar essa carga 1 metro, eu vou precisar de puxar 1 metro de cabo. Aqui, ó, se eu precisar de levantar essa carga 1 metro, se eu puxar 1 metro, vai vir metade para um lado e metade para o outro. Então ela vai puxar, ela vai levantar só meio metro. Então, ou seja, se eu precisar nesse caso aqui, ó, de levantar essa carga 1 metro, eu vou ter que puxar 8 metros de cabo, né? Então essa que é a diferença, né? Para poder ganhar vantagem ali na força, mas no deslocamento ali ele diminui, obviamente, né? Então essa é a talha exponencial, né? Então eu dei uma lida, né, nisso daqui. Aí, o principal é a equação, então, que vai me dar. Então, a força que eu vou fazer vai ser o R, que é a carga que eu quero levantar, dividido por 2 elevado a n. Tá? Uma variação construtiva dessa talha exponencial é o chamado cadernal, ou também chamado de moitão. Qual que é a finalidade desse cadernal? Na talha exponencial, um problema que eu tenho é que eu preciso de muito espaço, né? E também eu tenho que ter vários pontos de fixação com a estrutura. Né? Se eu tiver muito espaço disponível em muitas roldanas, ok, sem problema. Mas se eu não tiver isso, não fica muito interessante eu usar isso, né? Então o cadernal seria uma forma de tentar resolver esse problema, né? Então ali, ó, aqui o que está acontecendo no cadernal? A corda vem cá, ela passa por essa roldana, depois vem, passa nessa outra, ela vai se enrolando aqui, ó, até pegar nessa roldana aqui para poder, e aí eu penduro a carga aqui, ó. Então aqui seria um cadernal com 4, né, polias, né? Eu posso ter várias configurações para o cadernal, tá? E aí, ou moitão, né? Mais chão de fábrica é mais conhecido como moitão, mas o nome correto é cadernal. Então basicamente como é que eu calculo? A vantagem mecânica do cadernal não é tão alta quanto a talha exponencial,
Para saber a força que eu vou ter que fazer, eu vou pegar a carga que eu quero levantar e dividir por N, que é o número de polias, né, que eu vou ter no cadernal. Mas eu consigo ter um conjunto muito mais compacto, tá, do que eu tinha lá na talha exponencial, né? Isso é uma grande vantagem do cadernal, ok? Aqui eu coloquei até uma tabelinha de um fabricante, né, de cadernal para você ter ideia ali da capacidade, né? Você consegue ter valores bem significativos de carga que você consegue trabalhar com esse cadernal, né? E por último é a talha diferencial. A talha diferencial às vezes é até comum encontrar, às vezes na oficina você encontra essa talha, né, para poder movimentar cargas ali. O que é a talha exponencial? É uma combinação de uma polia móvel com duas polias fixas. Então eu tenho duas polias fixas com diâmetros diferentes e uma polia móvel que vai estar pegando a carga. E eu vou passar isso pode ser uma corda, pode ser uma corrente. É muito comum você ter talha de corrente, que manualmente você vai puxando a corrente vai girando e a carga vai subindo bem devagarzinho. O que acontece? Na hora que você está fazendo a força e girando isso daqui, ó, olha o caminho que esse cabo, essa corrente vai fazer. Ela vai passar na polia menor, passa na polia móvel e depois passa na polia maior. Então essa razão de velocidades aqui, ó, vai fazer com que você consiga puxar sem fazer muita força, mas consegue levantar uma carga significativa, né? Então basicamente essa é a aplicação da talha diferencial. Na talha diferencial, para calcular a força, né, que eu tenho que fazer, vai ser igual a carga, que aqui no caso ele chamou de Q, multiplicado, aí aqui ele usou a letra R para o raio das duas roldanas, né? Então vai ser o raio da roldana maior menos o raio da roldana menor, dividido por duas vezes o raio da maior. Né? Então aqui eu consigo determinar qual que é a força que eu tenho que fazer. Né? Eu vou ter também uma certa vantagem mecânica na talha diferencial. Tá? Por último, né, só para exemplificar, quando eu estou usando polias móveis, né, uma coisa importante eu tenho em mente é o seguinte: na polia fixa, se eu tivesse uma polia fixa com o cabo passando por ela, né, vamos voltar aqui só para a gente ver. Esse cabo aqui, ó, se ele estiver inclinado a 45 graus, ou se ele estiver a 30 graus, ou a 0 graus, ou a 90 graus, a força que você vai fazer é exatamente a mesma, né? Não importa a inclinação que ele está, a força que você faz é a mesma, né? Para uma roldana fixa. Numa roldana móvel, isso não acontece, tá? Numa roldana móvel, quando eu tenho o cabo aí inclinado, a força, né, que eu vou ter aqui, ó, ela vai ser dependente da carga R dividir por duas vezes cosseno do ângulo, né? E o ângulo vai ser esse ângulo aqui, ó, da inclinação que o cabo vai ter, né? Então, na polia móvel, na roldana móvel, a carga varia de acordo com a inclinação do cabo, né? Tem uma pequena variação de acordo com o ângulo, né? Mas existe essa variação, o que não acontece na roldana fixa, tá? Então, basicamente, é só para a gente exemplificar, né, e ver um pouquinho mais aí, né, a aplicação e o conteúdo de cabos, né, e a gente conclui, né, a teoria que a gente tinha, né, sobre cabos de aço, né, e conclui também o capítulo de elementos flexíveis, que é o capítulo 17 do livro do Shigley, ok? Então, dúvidas então sobre todo esse conteúdo que a gente viu do capítulo 17, a gente tira nas nossas aulas síncronas, ok?